Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e com esse vídeo a gente começa a disciplina de Elementos de Máquinas. Essa disciplina de Elementos de Máquinas está diretamente relacionada a outra disciplina que a gente está lançando uma série de vídeos, a disciplina de Resistência dos Materiais. Então, se ao longo dessa disciplina, tanto para o vídeo de hoje quanto para outros vídeos dessa série sobre elementos de máquinas, se você sentir falta de alguma base relacionada aos cálculos que a gente vai mostrar, ou se você sentir a necessidade de entender melhor quais são os formalismos e as notações que a gente vem utilizando para as diferentes coisas que a gente vai apresentar, eu recomendo que vocês voltem lá para a playlist de resistência dos materiais e aborde os tópicos específicos com os quais você está tendo dificuldade para acompanhar. Mas nesse caso aqui, nessa série de vídeos que está sendo inaugurada hoje, né, a gente vai falar sobre alguma coisa bastante importante para a área da mecânica, para a área de atuação profissional de alguém da área da mecânica, né, que é o conceito e as ideias, as noções gerais e as aplicações de elementos de máquinas. Então, o que são máquinas, né? Máquinas, no sentido que a gente pode entender, né, no sentido clássico aí de definição de dicionário, a gente pode pensar em máquinas como dispositivos operados mecanicamente, eletronicamente, eletricamente, que tenham junções, né, articulações entre componentes diferentes, poucos componentes, muitos componentes, não faz diferença nesse caso, né, mas dessa junção de componentes operada mecanicamente, eletronicamente, eletricamente ou de outras formas, isso é feito com vistas à realização de tarefas específicas, tá bom? Então, máquinas podem ser utilizadas, né? A gente pode entender, por exemplo, a sua bicicleta como se fosse uma máquina. É uma máquina desenhada para transformar a potência que você coloca, né, na ponta do pedal, transformar essa potência num torque que mova essa roda para frente, você se desloque para frente sobre esse veículo. Tá? Então, isso é uma das características das máquinas que a gente tem. Então, as máquinas realizam essas funções específicas para as quais elas foram projetadas através da transmissão de forças, potências, energia entre lugares diferentes do espaço de formas bem definidas. Né? Então, a bicicleta é um exemplo de máquina, mas a gente pode ter outros tipos de máquina, né? Como, por exemplo, esse aqui que você está vendo aqui do lado, que é uma parte da transmissão de um equipamento de impressão moderno. Tá? Então, você tem ali um eixo que está transmitindo potência para diversos lugares diferentes através daquelas bandas amarelas que vocês estão vendo ali, que são correias. Tá? Então, isso aí é uma prensa, por exemplo, um equipamento de imprensa, né? Para imprimir, por exemplo, livros, jornais, e a gente tem uma função totalmente diferente daquela que a gente tinha visto para a bicicleta. Né? Além disso, a gente poderia ter também uma função como esse cara aqui, né? De transportar muitos passageiros, de fazer grandes deslocamentos de grandes distâncias. Então, um avião como esse DC-3 que eu estou mostrando aqui para vocês, também é considerado uma máquina, nesse sentido geral, nesse sentido bem genérico que a gente tinha falado. E, finalmente, a gente também pode ter máquinas de pesadíssimo, de funcionamento muito pesado, como essa que a gente está vendo, de uma escavadeira de grandíssimo porte que pode estar sendo utilizada em, sei lá, busca de minérios ou construções de grandes buracos aí, de grandes covas bastante grandes para fins industriais. Né? Então, todos esses caras aqui que eu estou mostrando para vocês, e muitos outros, né, poderia ter trazido relógios, poderia ter trazido mecanismos de abertura de janela, mecanismos de 4 barras, por exemplo. Tem diversas coisas diferentes que a gente pode entender como máquinas nesse conceito genérico que a gente está falando. Então, cada um deles é bastante diferente uns dos outros. Né? Mas o que eles compartilham, o que eles têm em comum? Então, para cada um deles, por mais diferentes que sejam as funções para as quais eles foram pensados, né, cada um deles vai contar com repetições de elementos comuns que vão ser encontrados em diversos deles. Né? Então, por exemplo, dentro de um avião, dentro de uma prensa, de uma bicicleta ou de uma escavadeira gigantesca como essa, vocês muito certamente encontrarão parafusos, porcas, possivelmente encontrarão pinos, encontrarão cabos de aço, encontrarão engrenagens, encontrarão correntes, correias, diversas coisas diferentes, né? Rebites. Você tem diversos itens diferentes que se repetem nessas máquinas diferentes. Esses itens que se repetem nas máquinas diferentes, embora possam ser utilizados para diferentes aplicações, né, e com vistas à realização de diferentes tarefas finais, esses são os caras que a gente vai chamar de elementos de máquina. E eles são o foco dessa disciplina que está começando com esse vídeo de hoje. Então, a gente pode ter funções diferentes, mas a gente sempre vai tentar utilizar elementos que já sejam padronizados, elementos claro, arranjados de forma criativa, coerente e
e útil para a realização da minha função final da máquina, né? Mas esses elementos todos têm uma característica padrão, uma característica já bem conhecida. Então, por que é vantagem a gente conhecer esses elementos, né? Eles são bloquinhos de construção que você pode utilizar, né, como se estivessem pequenos bloquinhos de madeira que vocês montam e rearranjam da maneira que vocês querem para formar estruturas diferentes, né? Vocês podem pensar em elementos de máquinas também dessa maneira, como são pequenos bloquinhos de construção que rearranjados e arranjados de maneiras criativas podem dar infinitas funções diferentes funções finais diferentes para sua máquina, né? Então a gente tem que conhecer muito bem esses elementos, porque eles vão se repetir em máquinas diferentes, né? Enquanto profissionais que atuamos na área de indústria, a gente pode ter interesse em avaliar mecanismos que já existem, em avaliar equipamentos que já existem, né? E fazer reparos, né? Fazer tarefas de manutenção, por exemplo. E sempre que você está fazendo uma tarefa de manutenção, substituição, projeto, retrofit, adequação de máquina ou projetos de máquinas novas, né, você vai acabar tendo que passar pelo conhecimento de elementos de máquinas. Tá? Então, ao longo dessa disciplina aqui, quando a gente falar de elementos de máquinas, né, a gente vai pensar em elementos de máquinas primeiro agrupados com relação aos seus tipos, suas funções básicas, né, e a gente vai relacionar quem são esses tipos dessas funções básicas com as aplicações diretamente nas máquinas. Tá? Então esse é o critério de classificação que a gente vai utilizar. A partir da função que esse cara vai ter dentro de uma máquina, como que a gente classifica ele dentro de grandes grupos. Tá? E para qualquer um dos grupos de elementos que a gente for mostrar para vocês, a gente vai estar muito preocupado, né? Nosso objetivo final, nessa disciplina aqui vocês verão que a gente não vai apresentar exaustivamente os diferentes tipos específicos de cada um dos elementos de máquina, né? Eu não vou passar muito tempo explicando quais são todos os tipos diferentes de pinos que existem, todos os tipos de chaveta, quais são as formas que eu posso ter de engrenagens, né? Eu não vou explorar tanto uma visão meio catalográfica desses elementos de máquinas, mas sim eu vou ter uma visão muito mais de dimensionamento de elementos de máquinas. E por isso, mais uma vez, né, essa relação entre essa série de vídeos agora de elementos de máquina e a série de vídeos sobre resistência dos materiais, né? Os conhecimentos necessários para a gente realizar o dimensionamento de um elemento de máquina estão vindos lá do campo de conhecimento da resistência dos materiais. Tá? Então, para quem ainda não viu a nossa série de vídeos sobre resistência dos materiais, quando a gente está mencionando dimensionamento aqui, a gente está falando de uma tarefa que não é simplesmente determinar uma dimensão de alguma coisa. Tá? Sim, isso pode ser uma tarefa de dimensionamento, determinar qual é o tamanho do parafuso que eu preciso para fazer determinada função em um determinado ponto da minha máquina. Isso sim é uma função de dimensionamento. Mas a gente tem que pensar e entender o dimensionamento como alguma coisa que concatena 4 aspectos diferentes, basicamente. Né? Isso foi abordado mais em detalhes num vídeo na série de resistência dos materiais que eu convido que vocês assistam. Tá? Quando eu falo em dimensionamento, portanto, eu estou falando em relacionar carregamentos externos, né? Quais são as forças que estão aplicadas sobre aquele elemento de máquina, material, qual é o material que eu estou usando para fabricar aquele elemento de máquina e quais são as propriedades desse material que eu preciso conhecer para saber como que ele vai desempenhar na função para a qual ele está sendo destinado. Em seguida, eu estou pensando no critério de falha, então o que para mim é a falha desse material, o que eu tolero, qual é o nível até o qual eu posso solicitar esse material antes que eu considere que ele falhou. E finalmente, agora sim, a geometria, então o diâmetro de alguma coisa, a seção transversal, né, o comprimento de alguma coisa. Então vocês percebem que a geometria é apenas um dos 4 aspectos que estão sendo considerados em aspectos de dimensionamento, tá? em problemas de dimensionamento. A gente pode, nos estudos de elementos de máquina, e eu vou trazer exemplos desses tipos de problemas, tá? A gente pode, nesses exemplos, trabalhar com geometrias já dadas. Eu tenho uma geometria definida de alguma coisa, e a partir dessa geometria já definida, a gente vai buscar, por exemplo, qual que é o carregamento externo máximo que eu posso aplicar sobre alguma coisa com aquela geometria. Tá? Então, gosto de deixar bem claro que os problemas de dimensionamento não são sempre... não tem sempre o mesmo formato. A partir de um carregamento conhecido, material conhecido, critério de falha definido, determine um diâmetro, por exemplo. Não, muitas vezes um problema do dia a dia de vocês na atuação enquanto profissionais da indústria, vocês vão ter problemas que são um pouco diferentes, né, disso. Tá? Então, dentro desse contexto geral, né, dos elementos de máquina, aqueles elementos que se repetem em diversas máquinas diferentes, né, organizados de maneira diferente para a realização de tarefas específicas que a gente deseja para cada uma das máquinas, né, a gente passa a identificar quais são os tipos de elementos de máquina que a gente vai estudar ao longo desse curso. Tá? Como eu falei para vocês, o critério de classificação
é um critério que não é meu, tá? É um critério que já existe em diversos livros diferentes, né? Eu convido vocês a procurarem, inclusive, outras literaturas a respeito, tá? Então, o primeiro grande grupo de elementos de máquinas que a gente vai estudar são os elementos responsáveis por realizar tarefas de fixação dentro de uma máquina. Então, eu tenho componentes diferentes, né? Tenho dois componentes que precisam se relacionar de alguma forma e eu preciso fazer uma fixação entre os dois componentes, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, um pistão e uma biela. Como é que eu vou conectar esses dois caras? Eu tenho diferentes formas, né? Eu tenho duas chapas que compõem a carcaça do avião. Como é que esses dois caras estão conectados? Então, são diferentes funções de fixação, diferentes características que essa fixação tem que ter, dependendo da aplicação que a gente vai ter, mas todos os elementos que realizam funções de fixação, né, de conexão de dois ou mais elementos, são os que a gente vai chamar de elementos de fixação. Esse tipo de elemento inclui rebites, pinos, parafusos, porcas, arruelas, chavetas, tá? Então a gente não vai apresentar dimensionamento de de cada um desses tipos diferentes de elementos de fixação, mas a gente vai focar em alguns elementos interessantes que nos permitem aplicar em coisas bastante úteis os nossos conhecimentos que a gente desenvolveu em resistência dos materiais, seja no curso que você já fez, né, ou um curso que você esteja fazendo nesse momento. Tá? Então, os elementos de fixação são uma classe bastante importante, uma classe bastante presente em praticamente todo tipo de máquina, vai ter pelo menos um tipo de elemento de fixação, visto que você tem pelo menos dois componentes, geralmente, quando você tem um mecanismo. Tá? Outro tipo bastante importante de elementos, de acordo com a função que desempenham, é o que a gente chama de elementos de apoio. Então, eu tenho dispositivos, né, eu tenho componentes das máquinas que têm que se movimentar de alguma forma dentro dessas máquinas, mas eu quero controlar de certa forma esses movimentos, eu quero evitar que esses movimentos saiam de uma zona segura, né, de uma área segura dentro dessa máquina, né, eu quero evitar, por exemplo, que eles invadam zonas nos quais eles teriam risco de contato e choque com outros componentes, por exemplo, tá? E eu posso querer evitar outras coisas, posso querer evitar vibrações, eu posso querer dar mais sustentação e mais rigidez a uma montagem. Tá? Então, todos esses elementos que são responsáveis por fixação e por guiar alguma coisa, né, por direcionar e controlar, de certa forma, a movimentação de componentes dentro das máquinas, são o que a gente vai chamar de elementos de apoio. Os elementos de apoio incluem, por exemplo, guias de máquina, buchas e rolamentos. São alguns dos exemplos de elementos de apoio que a gente tem. Seguindo adiante, né, a gente vai ter ainda uma outra classe de elementos de máquina que a gente vai abordar. São elementos de transmissão. Tá? Transmissão do quê? Transmissão de força, de potência, de energia. Tá bom? Então, transmissão ela pode acontecer de diversas formas diferentes. Né? A gente pode ter máquinas rotativas que realizam transmissão através de itens como correias, correntes, por exemplo, ou acoplamentos elásticos. Tá? A gente pode ter máquinas rotativas que realizam transmissão de potência ou transmissão de pressão, por exemplo, através de roscas, né? Roscas de potência. Pode ser também. Mas eu também posso ter máquinas que realizam transmissão de força e de potência através de cabos de aço, uma transmissão linear de força, por exemplo. Um outro exemplo muito importante de elementos de transmissão de potência e de torque são as engrenagens. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar dentro desse curso de elementos de máquina com essas classes de elementos de máquina. Elementos de fixação, elementos de apoio e elementos de transmissão. Mais uma vez, a gente não vai esgotar todos os tipos diferentes de cada um desses elementos de máquina individuais, mas a gente vai apresentar as funções gerais deles, alguns dos tipos principais, e a gente vai passar muito tempo falando sobre o dimensionamento desses elementos de máquina. Então, nessa aula a gente deu uma introduzida, né, no que a gente entende como elementos de máquinas, né, o que a gente vai abordar ao longo dessa disciplina como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais vídeos sobre elementos de máquinas. A gente vai começar especificamente com o dimensionamento de alguns elementos de fixação. A gente vai começar com as chavetas, um tipo muito importante de elemento de máquina. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deixem seus comentários no vídeo aqui nos comentários do vídeo ou nos fóruns do Moodle da disciplina, se você está fazendo essa disciplina no Moodle. Até logo!